Hoje é 12 de julho de 2025. Eu trago uma mensagem que, na verdade, é um mistério. O mundo jamais ouviu e jamais alguém falou, porque é realmente um mistério. Porque isso que eu vou dizer é algo que somente vivendo para poder saber. Que não tem como comprovar nem provar, porque uma que é mistério do Senhor Deus. E esse mistério a gente só consegue comprovar vivendo. Vou falar sobre a consciência. O que é a consciência? Que jamais alguém soube explicar. Na verdade, a consciência é o nosso espírito. A consciência é a nossa vida fora da carne. Quando nós viajamos em nossos sonhos, quando nós vamos em outros mundos, no caso eu já fui em muitos mundos, mundos que eu digo, em dimensões diferentes da nossa. E eu vi muitas coisas, eu vi o que os olhos não podem comprovar, porque é outra dimensão. Vejam, minha consciência, que é meu espírito, já foi no mundo de Baphomet, que é o reino dos maçons, aqui na Terra, no planeta Terra. Na Terra não é planeta, gente, aqui é Terra, uma ilha circulada por uma grande extensão de gelo, que é onde fica nossa Terra, onde nós habitamos. Porém, depois da Antártida, gente, tem milhares e milhares de terras, infinitas terras, porque está escrito na palavra de Deus. O universo é água. Sobre as águas vêm as muitas terras que o Senhor Deus, o nosso Criador, cria. E Ele cria quantas vezes quiser, quantas terras quiser. Então é infinito. O universo é infinito, é água e é infinito. E tantas as terras também é infinita. Basta o Senhor Deus querer criar que Ele cria. Quantas terras o Senhor Deus quer? Mas voltando no assunto, nosso espírito é nossa consciência. E nossa consciência habita em nosso corpo, que é justamente o corpo que faz nós sermos limitados. Porém, essa limitação não é bem uma limitação, é uma limitação para quem não atinge os padrões divinos. Porque, por exemplo, por que eu fui no reino de Baphomet? Por que eu tive a licença de ir? Claro que eu não falei com o Baphomet, mas eu vi ele sentado lá no trono. Eu fui naquele lugar, e naquele lugar tem muitas... é um palácio entre as montanhas. Toda a face daquele palácio de Baphomet é todo capsulado de ouro, sabe? Tipo o nosso embolso das nossas casas. Então, assim é o palácio de Baphomet. É todo embolsado, é todo revestido de ouro. E lá dentro, gente, lá tem muitas portas. Eu via muita gente chegando, sabe? Eu via gente chegando e elas eram despachadas para algum lugar. Chegava numa recepção e de lá ela seguia um rumo dela lá, né? O que me assustou um bocado foi quando eu estava lá numas partes de alguns andares daquele lugar e eu via numa sala muitos militares, gente. E eu vi, sabe quem nessa sala que tinha muitos militares? Eu vi o Vilas Boas, né? Aquele militar que está encamado, né? Cheio de máquina, cheio de coisa, de fio ligado nele. Eu vi ele lá, gente, jogando, tipo um jogo parecendo com cartas, sabe? Aquele jogo de carta, baralho. Então, eu vi ele lá jogando com um monte de militar. E ao lado daquela sala que estavam os militares, gente, tinha uma outra sala, a porta estava fechada. Quando chegou duas mulheres fortes, sabe? Vestido, umas mulheres fortes que eu digo meio gordas, sabe? Gordinhas. No entanto, eu senti uma energia nela, sabe? Como se elas eram pessoas viciadas em alguma coisa, gente. Ela chegou naquele lugar com muita sede, querendo entrar naquela sala, gente. Eu não sei o que tinha naquela sala, eu não sei onde ia dar aquela sala, eu só sei que elas estavam ansiosas para entrar naquela sala. E elas entraram, gente. Quando elas entrou, aí fechou a porta se fechou, né?
No entanto, eu não vi o que tinha dentro da sala, mas ela estava muito ansiosa para entrar naquela sala, mas o meu espírito me revelava que elas eram viciadas, ou em jogos, ou em plasma, em bebê plasma, né, de seres viventes, de humanos, principalmente, das criancinhas, ou algum vício ela tinha. E depois, gente, quando eu estava querendo sair daquele lugar, aí foi quando eu desci nos escadões, porque eu não perguntava, que eu não, é como se eu não queria que as pessoas me percebessem ali, sabe? Então eu não perguntava por onde que saía daquele lugar, pra eu vir embora, né? Aí, gente, quando eu tava saindo, aí eu desci o escadão, assim, aí ela tinha assim, a parede assim, aí eu fiquei assim, olhando entre a parede e o lugar que o Baphomet estava, já o trono de Baphomet estava sentado. Ele é um ser, sabe? É igualzinho mesmo a maçonaria fala, mas ele é forte, muito grande, ele tem quase 3 metros de altura, e ele tem um menino, na época que eu sonhei, gente, já faz tempo, tem quase 3 anos ou 3 anos e meio. Ele tinha um bebê, sabe? E esse bebê, na minha visão espiritual, como se um anjo andava comigo e falava as coisas pra mim, sabe? Telepaticamente. Aí eu vi que ele tem um bebê, é um menino, e eu vi aquele menino como se ele estivesse naquele cesto do Moisés, sabe que tem o nome Moisés? Aquele cesto de Moisés, que é onde a gente põe os bebezinhos, né? Então, gente, aí depois quando eu saí daquele lugar, gente, aí eu olhei, né? Eu saí daquele lugar, eu olhei para trás e vi o prédio todo capsulado de ouro e tinha uma estátua, gente, uma estátua que só a cabeça lá no topo do prédio e cantava o tempo todo, sabe? Cantava lírico e parecia gente, mas era uma estátua. E tava como se fosse viva, coisa que muito esquisita. Então, gente, o nosso espírito é nossa consciência. Então, quando nós estamos chegando, nós alcançamos os padrões divinos, gente, porque para a gente ser salvo, para a gente ser digno do Senhor Deus, nós precisamos nos transformar, gente, nos padrões divinos. E quando a gente atinge a mesma aqui na nossa, a mesma estando encarnado, nós conseguimos, sabe, alcançar essa graça de ir em outros mundos, de ver as coisas que a gente, que não é permitido a nós ver, né? Então, eu vi, gente, eu vi o homem serpente. O homem serpente, gente, ele é muito bonito, ele é loiro, perfeitamente loiro, e é muito charmoso, muito bonito, e realmente ele é o homem serpente, que ele usa encanto, gente, para seduzir as pessoas, sabe? Aí depois eu conto essa história, mas o que eu quero dizer, o que eu foco é que nossa consciência é o nosso espírito. E quando nós alcançamos a graça de Deus, que é a liberdade divina, através da confiança que Deus vê em nós temos essa autoridade, gente, de ir em outros mundos e ver outros seres, e ver a realidade das coisas, para a gente comprovar se é verdade, né? Como eu posso dizer que o reino de Baphomet é real, é verdade, porque eu fui lá e eu vi.